A pergunta é a seguinte, você acabou de falar sobre 2008, que você saiu dos partidos trabalhadores, porque você teve... Em 2009 eu saí do partido. Não, perdão, desculpa. 2008 governo você saiu do 2008. Ministério, em 2009 você rompeu com o partido, em 2010 você se lançou candidato pelo PV. Eu queria, agora, sinceramente, a sua opinião sobre o Lula. Eu queria que a senhora ache ele um criminoso. Se ele é um bandido, o que você acha do Lula? Porque provavelmente você foi parar no Partido Trabalhador por causa do Lula. Provavelmente. Depois de todos esses episódios, todo esse tempo, você acha que o Lula é um criminoso? Eu fui para o Partido dos Trabalhadores por causa do meu compromisso com a agenda de defesa dos direitos dos seringueiros, dos índios. Naquela realidade difícil, os partidos tradicionais, PMDB, Arena, eles tinham uma posição totalmente contrária às lutas desses grupos que eram os excluídos entre os excluídos. Não entendo. Dos quais era oposição eu fazia ao sistema. Não era oposição, uma questão de oposição ao sistema. Era defesa da vida mesmo. Eu nasci num regime de semi-escravidão, onde ser seringueiro era ser semi-escravo. E essas pessoas tinham total desrespeito por esses segmentos da sociedade. Então, eu sempre fiz parte das comunidades eclesiais de base e aprendi que política não era para a gente entregar na mão deles. E naquele tempo, o PT tinha compromisso com essas agendas. Eu acho que se perdeu completamente quando chegou ao poder e transformou todo aquele processo num projeto de poder pelo poder, e não em um projeto de país. Essa é a minha crítica, inclusive com todos os desdobramentos hoje que a gente vê do âmbito da Lava Jato. O presidente Lula, lamentavelmente, se desconectou da sua própria história e trajetória. E nesse momento, ele está pagando pelos erros que cometeu. E eu sempre A senhora acha que ele cometeu os erros mesmo? Cometeu, com certeza. Criminoso. Cometeu. Olha, se ele cometeu um crime? A desobediência à lei, ela o torna criminoso. Punida na forma da sua reclusão. Agora, numa sociedade civilizada, as pessoas não ficam tripudiando do preso. Uma vez o preso sendo entregue ao Estado, ele está cumprindo a sua pena. Agora nós temos que nos voltar, não é para os empresários e os políticos que não têm foro privilegiado e que já estão pagando pelos seus erros. Nós temos que nos voltar para aqueles que estão escondidos atrás do foro privilegiado, dentro do Palácio do Planalto. A gente não votar neles. Não é só não votar neles, não. Votar neles. Não, é muito simples. Um dos motivos. Então você está defendendo o mesmo argumento dos que dizem Também. que o presidente Lula não deveria ser punido, que era só concorrer à eleição. Não, porque o foro privilegiado, a senhora vai para outra instância. Não vou para... Lá no Supremo, você sabe como é que é, dona Marina. No Supremo demora. É o seguinte, tem que acabar com o foro privilegiado. Sabe por que tem gente que prefere dizer que é melhor no voto? Porque assim preserva o Renan, também. Assim preserva o Aécio, assim preserva o Romero Jucá, assim preserva o Temer, assim preserva o... Estou dizendo que é um primeiro... O Moreira até esse foro privilegiado sair fora... Vamos primeiro, a eleição está em outubro, então vamos, primeiramente, é o primeiro passo, é isso. Nisso você tem razão, eu até tenho isso, você tem razão, enquanto não cai o foro privilegiado, a população pode fazer uma ajudinha para a Lava Jato, né? Nós já temos a Lava Jato, agora a gente pode fazer a Operação Lava Voto, é isso que eu defendo. Candidata, sobre isso, desculpa, você está falando... na tua primeira resposta, você falou que você desacreditou no mensalão no começo e depois você acreditou que aquilo de fato era um esquema mega para roubar. Você teve a mesma percepção da Lava Jato ou você acreditou na Lava Jato desde o começo? Acho que no caso da Lava Jato é uma questão de crença, não é? Os autos, as investigações feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, elas demonstraram um sistema gravíssimo de corrupção envolvendo os grandes partidos e seus satélites. Não dá para achar que não existe crime quando alguém devolve 100 milhões de reais, como é o caso do Barusco. 50 milhões é encontrado dentro de um apartamento de um ex-ministro da Dilma e do Temer. Então, a Lava Jato mostra nos autos, com documento, com uma investigação fora do Brasil, fazendo cruzamentos altamente sofisticados para poder rastrear os crimes que foram cometidos por empresários e por políticos. Além do mais,
nós tivemos um grave problema, que não é só a Petrobras, e os fundos de pensão, e Belo Monte, e o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. A gente pode ficar aqui um tempão, a venda de medidas provisórias. Gente, eu fui senadora por 16 anos, e quando a gente ia para o debate, eu achava, poxa, esse pessoal é duro de convencer, a gente põe todos os argumentos e mesmo assim não tem nada que convence essa gente. Hoje eu descubro que não tinha argumento que os convencesse, porque eles estavam vendendo o seu voto, vendendo medida provisória. Gente, isso é o fim da República, aonde os políticos estão dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso, sabe, dentro do Congresso são quase 200. O Lula vendeu também. 200 que são... Não é o Lula, é todo mundo. Não, o Lula vendeu o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, você viu quantos ele vendeu, Eduardo Cunha?